Localiza. Ok. Então, boa noite a todos. Hoje é um momento ABRAT, mas é um momento em que a gente vai deixar aberto para conversar, né? São 15 minutinhos do nosso momento das quartas-feiras. Eu quero compartilhar com vocês como está a estrutura do nosso site e eu quero aproveitar quem está aqui, né, para nos ajudar a pensar e repensar naquilo que ajudaria o nosso dia a dia enquanto árbitro dentro da competição. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Na hora que a gente entra no site, então eu vou abrir como se eu estivesse entrando no site aqui da ABRAT, imaginando que eu não estou logada, tá? Então, se eu não estou logada, significa que eu posso não ser associada e mesmo assim eu vou ter acesso a alguns documentos. Então, por exemplo, como a gente tem falado para todos, né, os quizzes desenvolvidos pelas nossas comissões técnicas, eles estão disponíveis a todos, porque a ideia é que a gente possa divulgar cada vez mais, possa trabalhar com a questão da padronização do entendimento das regras, né? Então, estão todos eles abertos. Então, Newton, escolhe um aqui. Tem de arremesso, provas horizontais, ou verticais, pista. Pista, corridas com barreiras. Beleza. Então, só relembrando, né? Esse é um quiz que a gente precisa estar preenchendo o e-mail, eu estou colocando aqui como teste, um número, o meu aqui, vamos escolher uma federação, uma categoria de árbitro, colocamos lá, e aí a gente vai olhar para o que diz o quiz e entender como que ele traz essa informação para a gente. Então, esse aqui que o Newton escolheu, por exemplo, ele traz, considerando a imagem a seguir, qual que seria a alternativa correta? Então, se a gente tem essa imagem, em que aqui está a linha superior da barreira e a gente está vendo por uma das laterais, né, passando abaixo dessa linha, se isso seria um DQ, ou se a gente consideraria sem infração de regras. Alguém quer dizer alguma coisa aí? Posso? Pode, deve. Na verdade, a imagem não é conclusiva, eu teria que ter a imagem lateral. Eu posso supor que na ação ele vai passar com o joelho abaixo da linha da borda superior da barreira. Mas essa imagem, não, para mim, não seria conclusiva para dizer que é DQ ou que é sem infração à regra. Então, faltaria uma terceira opção a nível de resposta, Claudinha. Beleza, mas imaginando que essa imagem que a gente tem e que a gente está usando a imagem como exemplo, né? Eu concordo com o que o Newton está falando, que muitas vezes esse é um momento anterior à passagem, então realmente na hora de passar ele pode já subir, né? Elevar o joelho e fazer uma passagem correta, mas vamos imaginar que ele está passando abaixo da linha. Se a gente considerar como passando abaixo da linha, seria sem infração ou de quê? DQ. A próxima aqui, vamos lá. Considerando essa imagem a seguir, que antigamente, né, a gente dizia que ele chutou a barreira de propósito. E eu não vou nem comentar, né, Newton? Nem Mas a fale. gente teve uma situação, como aqui fica gravado, né? A gente vai estar usando a imagem só para falar desta imagem e não de outras situações. Mas aqui, antigamente, a gente tinha uma parte da regra que dizia que se o árbitro considera que ele chutou deliberadamente a barreira ou ele derrubou deliberadamente, a gente considerava de quê? Aí houve uma alteração de regra, falando somente com qual parte do membro inferior ele estaria derrubando, e seria uma questão mais objetiva, ou seja, não dependeria da imaginação do árbitro, né, ou do entendimento dele, mas agora com a parte de baixo do pé, com a planta do pé, seria um DQ ou não seria uma infração da regra se ele não fizesse nenhuma outra coisa, né, no decorrer dessa passagem? Posso responder? Claro. É sem infração. Beleza. E essa última aqui, veja, ele está derrubando a barreira ao lado, né? E está ultrapassando pela lateral
abaixo dessa linha, né? Vamos pensar assim. Qual que seria? DQ aqui. Nessa situação, eu colocaria DQ. Vamos ver. Às vezes a gente pode ter algum erro também nas respostas. Por isso que quando a gente termina de responder, tem lá, caso discorde, tenha dúvidas ou queira encaminhar comentários sobre esta ou outras regras, né, faça contato aqui com a área.técnica ou encaminhe para o contato@brat para que a gente possa estar melhorando a qualidade, inclusive, dos quizzes. Mas quando a gente vai olhar, né, essa resposta, oi, Ranzane, já deixa você falar, tá bom? A gente tem que ir até o final para ver se a gente está respondendo corretamente ou não, tá? Então, vai aparecer o que a gente colocou, e a gente tem o feedback, tá? Que aqui está falando que a regra 22.6.1 das regras técnicas, agora a gente está chamando direto de RT, né? Que a gente já sabe que é regra técnica, ou quando for regra de competição RC, define como critério de desqualificação se o pé ou a perna do atleta estão no momento da passagem ao lado da barreira, de qualquer um dos lados, abaixo do plano horizontal da parte superior da barreira. E ficou faltando essa daqui, né, que é essa parte, falando que a RT 2262 define como critério de desqualificação se o atleta derruba ou desloca qualquer barreira com a mão, corpo ou parte superior da perna dianteira. Tá? Então, não tem infração de regra, porque não foi com nenhuma dessas partes que ele derrubou. Né? E aqui volta a falar que é um DQ, o porquê que, assim como essa última aqui, tá? Então, aqui, Ranzane, você quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone. Eu queria perguntar justamente a respeito dessa regra da barreira, sabe? Que para mim é um pouco confuso, porque a regra diz que o atleta deve passar todo ou completamente por cima da barreira. E quando ele chuta a barreira, mesmo que seja com a sola do pé, uma parte da perna dele passou por baixo dessa borda superior da barreira. Então, Essa é uma confusão muito interessante, Ranzane, que inclusive a regra traz... porque quando fala-se completamente acima da linha superior da barreira, é só quando a gente se refere pelas laterais, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. E a outra regra é que fala da perna do ataque, tá? Então, essa é uma confusão bastante comum, né? E que a gente fica pensando, poxa, o ideal dos mundos seria que todo mundo passasse completamente por cima, ou seja, derrubou barreira, está fora da prova, né? Então, seria muito mais objetivo, mas não. Eles trouxeram essas duas formas de visualizar. Uma delas é se passa abaixo da linha superior da barreira por uma das laterais. Esse é um ponto. E quando ele derruba com a parte anterior da perna ou superior aqui do pé, aí sim que é uma falta, tá? Da perna de ataque. Tranquilo? Mas vamos voltar aqui. A gente pode até voltar a retomar essas regras, né? Voltando na questão do site. Tá? Então, quando a gente está aqui, todo mundo consegue visualizar as questões dos quizzes, e na página de início a gente tem outras opções, tem quizzes ou informações sobre o movimento Mulheres Árbitras, a gente tem a questão das agendas, os nossos calendários, então, por exemplo, as informações aqui do que está acontecendo e que a gente está disponibilizando, que podem ser ações da ABRAT ou podem ser ações de outros movimentos no mundo. Por exemplo, a World Athletics abre algumas sessões e a gente divulga aqui, normalmente no grupo Ativos a gente também faz essa divulgação, né? E também tem, por exemplo, lá o Seminário Internacional de Arbitragem Pedagógica, que todo ano a Guatemala faz. Então, a gente também disponibiliza aqui. Então, na hora que a gente coloca para visualizar, a gente tem mais informações, né? Os links de acesso. Então, a gente tem todas essas informações por aqui. E o que eu queria estar trabalhando com vocês, inclusive recebendo a opinião de vocês, é justamente em relação a essa parte sobre as publicações, tá? Nas publicações, eu tenho acesso a algumas questões aqui, se eu não estiver logada com a árbitra associada, e tem outras que eu não vou ter acesso, né? Então, por exemplo, tudo que está em preto aqui, eu não consigo visualizar, eu só consigo abrir aquilo que está disponibilizado em azulzinho, tá? Então, vamos lá, eu vou me logar.
e aí a gente vai ter esse acesso. E... Ups. Errou. Ih, será que não consegui entrar? Ah, Não não, lembrou? estou entrando errado. É essa daqui, ó. É, É o eu e-mail. também às vezes erro. Vamos lá. Então, agora no início, nas publicações, vejam que agora eu tenho acesso a tudo, porque eu estou ativa e em dia com a associação. Então, aqui eu tenho acesso a tudo que está disponibilizado. Às vezes tem uma área nova que ainda não tem material, então, claro, a gente não vai ter acesso, né? Mas, por exemplo, materiais de cursos. Então, se a gente tem um curso, como, por exemplo, a questão do ISCA, né, que foi um preparatório para o Silver no ano passado, e que foi feito um trabalho intenso, então a gente tem todos esses materiais por aqui. Teve, por exemplo, aquele curso de marcha atlética que a Federação Portuguesa fez para os seus árbitros e que disponibilizou para nós como ouvintes, né? Então, estão aqui todas as apresentações, então quem quer trabalhar com esse material tem acesso por aqui, né? Deixa eu... Opa, cadê? Aqui. Os materiais dos cursos e também a apresentação do curso de regras do atletismo master, que já tem alterações, porque houve mudança no livro de regras, então vejam que esse material é de 2021, a gente tem que tomar muito cuidado com as datas que a gente visualiza material, porque podem ter alterações e já tiveram várias alterações nos materiais do master. Em relação ainda às publicações, quando a gente entra em educação continuada e permanente, e aqui é a primeira pergunta que eu faço para vocês, quando a gente fala de educação permanente, é aquilo que a gente vai estar a cada dia trabalhando de alguma situação que ocorre nas nossas competições e que isso gera alguma questão de aprendizagem, né? Claro que os quizzes também fazem parte desse processo, mas a gente achou que eles eram tão importantes assim de acesso a todos que a gente deixou já na página principal. Mas existem movimentos como instrumentos de apoio ao árbitro. Então, por exemplo, quais são as regras oficiais que a gente pode estar visualizando, né? Então, se aqui a gente vai colocar, ou se a gente vai estar deixando no local que estava antes, as regras como estavam, vamos olhar aqui, ó, direto nesse ponto. E aqui a gente consegue olhar as regras na versão em português, na versão em inglês, nós temos as regras da World Master Athletics, e aqui já é a versão 2023, tá? Que naquele curso de 2021 não estava atualizado, a gente tem da World Para Athletics, né? E tem as regras em relação aos calçados. Então, a gente tem essa formatação aqui. Na questão de instrumentos para os árbitros, ainda a gente tem formulários e papeletas, né? Que aqui vejam que a gente não tem nada que a gente possa clicar e visualizar, porque a gente ainda não fez a tradução desse material, mas é uma ideia de tudo que seria importante que a gente tivesse e pudesse, na hora da competição, já acessar. Então, o que a gente precisa de vocês é aquilo que vocês acham que é importante ter enquanto material para a arbitragem acessar. Então, vamos pensar. O Newton trabalha bastante com a parte de marcha. Se ele for trabalhar na parte de marcha e está numa competição e precisa de algum documento para clicar e mandar imprimir, por exemplo, ou precisa que seja reproduzido, que possa colocar logo da competição ou daquela federação, quais são os documentos que seriam importantes que tivessem lá? O Ranzani vai trabalhar na pista, e ele vai estar cuidando dos inspetores de pista. Quais são os documentos que ele precisa para que trabalhe com seus inspetores e eles tragam essa informação? A Irenilta vai trabalhar na partida. Na partida, tem algum documento que precise? O que seria interessante que tivesse? Vamos pensar, a Eli está trabalhando na cronometragem. O que é importante? Nossa, olha, se perdeu tudo da competição,
mas a gente precisa, né, deu um pane lá na documentação e eu preciso baixar minimamente esses documentos aqui para que a equipe da cronometragem possa ter o boletim de chegada, que tenha o árbitro-chefe da cronometragem possa estar fazendo o relatório. Então, vamos fazer como a Laís está colocando aí, no chat, para a gente ter registrado tudo isso, quais são os documentos ou minimamente alguns exemplos que vocês acham que seria muito importante que estivesse aqui. Então, esses são os formatos do que a gente está querendo trabalhar para deixar disponível para todos, né? Aqui, por exemplo, tem uma tabela de alturas de barreiras e obstáculos que foram inseridas aqui, que podem estar facilitando, porque quando alguém envia um material ou faz alguma solicitação, a gente está conseguindo inserir. Geraldo, você quer fazer algum comentário aqui? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu até comentei com a Cláudia agora há pouco, antes de entrar, que o feedback quem vai dar são vocês. No começo, eu fui recebendo o material da Cláudia e fui tentando eu mesmo entender todo esse conjunto de documentos. Tem coisas que eu não tinha conhecimento nenhum. Por exemplo, todas essas súmulas que vieram, acho que foi o Martinho que forneceu para a Cláudia, e foram todas as que foram utilizadas na Olimpíada. Então, a gente depende muito do manuseio de vocês, que vocês estejam constantemente entrando nessa biblioteca, vou chamar isso aí tudo de uma grande biblioteca no educação continuada, né? Para que a gente consiga ir modificando e colocando elas no melhor entendimento. Eu até venho juntando as regras desde 2010, 2008. Quer dizer, a gente vai ter o histórico de regras, todas que funcionaram. Só que a Cláudia agora mesmo me falou, ó, tem coisas que a gente não pode deixar junto com a que está atual. Então, aquela que é já uma regra do passado, ela tem que ter um lugar específico em que se sabe, olha, aquilo lá é a história da regra. Não vamos entender, consultar uma regra que já aconteceu, mas serão coisas que a gente vai poder até fazer pesquisas de todo esse movimento das regras. Isso. Eu sugeri isso porque o Marcos Kazan, aqui de São Paulo, ao visitar o seu Pisani, comentou, o seu Pisani tem na estante dele todos os livros de regras de todos os tempos. Quer dizer, eu falei, Pronto. poxa, Vamos nós podemos conversar. também pensar dessa forma. É Geraldo, isso. isso que você sinalizou, eu acho que a gente não pode perder. Se alguém conseguir, né, levantar os históricos Uhum. de livros de regras em português ou em outras línguas, que a gente pudesse, inclusive, tentar digitalizar e deixar esse material para consulta dentro da biblioteca, inclusive com o histórico das versões das regras, mas a regra atual é ela que fica ali naquela página de acesso imediato para tirar dúvidas, né, durante as competições. Esse aqui é só um pequeno exemplo. Nós temos as questões dos sapatos, né, como a gente tem visto, documentos que são próprios da World Athletics. Esse aqui é um dos exemplos, né? Por exemplo, se alguém bate um recorde mundial, a gente tem que recolher o sapato, tem que fazer toda a cadeia de custódia, né, tem que mostrar toda a documentação e esses itens específicos, e tem vários outros aqui que a gente já fez a tradução. A gente só está esperando validar isso com a CBAT, mas a gente já pode disponibilizar como material próprio para nós. A gente pode deixar um banco em inglês daquilo que é próprio da World Athletics e a versão em português para as nossas competições também, né? Então, esses aqui são alguns pequenos modelinhos do que a gente pode estar fazendo com o site, né, que fique mastigável por nós durante uma competição, né? Dependendo daquilo que a gente aprovar amanhã como taxa da ABRAT durante a Assembleia Geral Extraordinária, né, que a gente faz para definir taxas da nossa anuidade, né? A gente vai conseguir fazer, inclusive, não um aplicativo, mas um app, né? Em que a gente clique lá, materiais ABRAT no nosso celular, e lá a gente já tenha o acesso a esses documentos. Então, não fechamos aqui, né? Eu acho importante
podem estar me encaminhando no particular mesmo, ou se vocês quiserem disparar no grupo dos associados, porque colocando alguns documentos, algumas ideias, pode puxar mais ideias de outras pessoas que trabalham em outros setores. E isso vai nos ajudar na construção do que a gente sempre frisa, né? Que a associação foi feita para os árbitros e é feita pelos árbitros, né? Em prol da arbitragem nacional. Getúlio, você queria falar? Baixou a mão? Oi, boa noite, pessoal. Não, Claudinha, na verdade era sobre essa questão dos calçados. Você falou um pouco, mas eu acho que, até um tempo atrás a gente não tinha algum acúmulo, né? Eu acredito que já tem agora, com relação de como proceder durante a competição, antes e durante, né? Se é feito, se é entregue pelas equipes o calçado de cada atleta, pelo menos a marca, a referência, uma listagem, algo desse tipo, ou se é feito somente na hora da câmara de chamada, ou a câmara de Então, chamada só faz a conferência e se bate na listagem. Mais sobre essa questão, hein? isso depende muito do regulamento da competição. A World Athletics não visualiza mais sapato na câmera de chamada. Ela faz como se fosse um doping. Depois da competição, depois da prova, alguns atletas são sorteados para entregar o sapato só para fazer Tem uma outra ficha que tem que preencher, colocar as fotos da imagem de cima, da lingueta por dentro, né, do solado, mas eles não aferem nem a altura do solado. Tá? A gente já tem planejado pela comitê técnico, né, da Câmara de Chamadas, um projeto de treinamento nosso, de curso para os nossos associados. A gente só está esperando uma validação da CBAT para que a CBAT nos diga, olha, a CBAT vai funcionar desta forma a partir de agora, para que a gente também não trabalhe em dessintonia com o que a CBAT vai priorizar para o próximo ano. Eu acredito que amanhã a gente tenha uma reunião mais rápida com o Cláudio da CBAT e com a Joana, e aí a gente pode começar a trabalhar, mas a gente já tem um projeto de curso já desenvolvido para no início do ano a gente trabalhar com todos nós, tá bom, Getúlio? Temos aqui mão levantada, Newton, Geraldo. Você já falou, Cláudio. Beleza, Newton. Você comentou, Claudinha, agora do procedimento dos sapatos. Eu estou indo amanhã para Lima, para o Sul-Americano Master, e vai ser adotado esse mesmo sistema, né? Na câmara de chamada não faz nada, e por sorteio, no final, eles vão escolher aleatoriamente, enfim. Né? Mas hoje nós tivemos uma reunião, inclusive foi comentado isso. É o mesmo critério agora que vai ser adotado no Master, que começa esse sábado, domingo. Tá bem? Eu só faço um reforço, que no Congresso Técnico seja alertada as equipes aonde encontrar o site para saber quais são os calçados, né? Porque é responsabilidade da equipe, é responsabilidade do atleta entrar para a prova com o calçado correto, correndo o risco de ser invalidado um recorde, de ser invalidado um resultado, e isso já aconteceu, né, em várias provas. Então, acho que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, de que a gente não está pecando se não estiver olhando, né? É claro que a gente gosta de trabalhar de forma preventiva, só que para dentro das competições nacionais, a gente tem que seguir aquilo que a CBAT nos traz como norte, né? Então, acho que a gente, para o início do ano que vem, a gente já vai ter esse formato de curso para dentro aqui da ABRAT, né? Já está formatado, já está alinhado por essa comissão técnica nossa aqui da ABRAT, das câmeras de chamadas, tá bom? Gente, quero agradecer demais né, esse bate-papo dentro do Momento ABRAT, que isso é riquíssimo. A gente queria trazer essa construção do site, que ele está em constante construção, e vou ficar aguardando, né, novas sugestões além dessas que já estão postadas ali no chat. Inclusive, se vocês têm formatos de documentos e que acham interessantes, eu peço que nos encaminhem, e aí a gente vai trabalhando o alinhamento deles dentro do site, tá bom? Grande beijo, boa noite a todos e até a próxima. Eu não vou estar na próxima quarta aqui, porque na próxima quarta a gente já vai estar no Parapan, então a gente já vai estar verificando quem vai poder estar trazendo esse Momento ABRAT, mas já na sequência, na outra quarta-feira, a gente vai trazer algumas novidades aí do Parapan, tá bom? Beijo a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoas. Boa Boa noite. viagem, professor. Beijos.